Show, já começou a gravar. Então, vamos falar primeiro de tudo, nosso primeiro órgão do sistema digestório, que é a língua. Aqui no primeiro slide só botei algumas informações essenciais do que vocês precisam saber para poder fazer o diagnóstico na própria lâmina. O primeiro de tudo é que ela tem um epitélio pavimentoso certificado para-queratinizado. O que é isso? Ela tem só algumas fibras de queratina na sua superfície. Ela não é totalmente queratinizada. Até porque ela precisa que algumas partes não sejam queratinizadas para poder o alimento entrar em contato com os botões gustativos. A segunda informação é que a gente vai ter uma camada de músculo liso muito grande, bem desenvolvida, que é para poder fazer o movimento, para auxiliar na fala, na digestão. A gente vai encontrar papilas nela. Os principais tipos são papila filiforme, fungiforme, circunvalada e foliada. Eu vou falar de cada uma. A gente vai ter a presença de botões gustativos, né? Que são esses botõezinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Não. Mas então. E a gente também vai ter a presença de glândulas serosas. No caso, o nome dessa glândula é glândula de von Ebner, que ela está ali justamente para secretar uma secreção, né, serosa e limpar o botão gustativo e a pessoa poder sentir o gosto de novo. Então vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma imagem total de língua. Olha só, aquela camada de músculo liso bem envolvida que eu falei para vocês. E aqui em cima a gente vai ter algumas papilas variadas. Esse corte aqui não beneficiou, então a gente não consegue ver muito bem. Mas, enfim, aqui é a superfície da língua, a gente consegue ver algumas papilas. Uma submucosa aqui embaixo, tecido conjuntivo frouxo. E aqui a gente vai encontrar a camada muscular estriada, esquelética, bem desenvolvida. Essa aqui é uma outra imagem da língua. Aqui na parte superior é a superfície dela e na parte inferior é a parte basal dela, a parte de baixo. E eu quero que vocês fiquem atentos porque a Thaís, numa prova, ela pode virar a imagem. Por exemplo, essa língua, ela pode deixar de cabeça para baixo. E aí vocês vão estar vendo as papilas embaixo. Então fiquem atentos a isso porque ela pode deixar a imagem na orientação que ela quiser. Então, aqui em cima que a gente vai conseguir ver, olha só, a gente tem papilas filiformes, uma quantidade bem grande delas, papilas foliadas, né? Uma camada de músculo liso bem espessa aqui, músculo liso não, estriado esquelético, porque é a gente que consegue fazer o controle, e aqui é o céu da boca. Agora vamos falar das papilas, ou cada tipo de papila. A papila fungiforme, a papila foliada, a filiforme e a circunvalada. Primeiro de tudo, a papila filiforme. Ela é constituída de um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Ela tem essa projeção da submucosa, tipo no formato de um topete, tá vendo? E aí ela é totalmente recoberta por queratina. Devido a isso, ela tem pouca quantidade de botões gustativos, porque ela é recoberta por queratina. Então, é um pouco mais difícil de sentir o sabor nela. E aqui embaixo a gente vai encontrar a submucosa, né, com tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, não modelado. Aqui mais uma projeção de papila filiforme, essa inclusive lâmina de prova, já caiu em prova. De novo a gente tem aquela projeção da submucosa formando esse topete, né, que a gente chama, com aqui dentro tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. Mas se ela perguntar numa dessas, por exemplo, órgão, vocês têm que falar língua. Não é para identificar o tipo de papila. Agora vamos dar fungiforme. A fungiforme, a gente tem um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, onde tem a elevação da mucosa, porque ela cai para a depressão lateral. Essa aqui, ó. Tá vendo? A queratina não fica na porção apical dela. Ela cai para essas depressões laterais. E aí a gente vai encontrar nelas alguns botões gustativos. E ela tem esse nome, né, fungiforme, porque lembra o formato de um fungo. E bem aqui a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo, uma grande parte aqui também, mas aqui para baixo é denso não modelado.
Ó, aqui já tem vários tipos de papila. A gente tem a papila e a filiforme, a camada de tecido conjuntivo e uma camada de músculo bem desenvolvida. Vocês fiquem atentos, porque nem sempre a imagem vai estar numa qualidade muito boa. Ela pode botar uma imagem dessa qualidade aqui. Ainda mais as lâminas que o Cortes escolhe, porque ele tem as lâminas antigas dele, ele tem bastante lâmina de qualidade meio ruim, como essa daí. E aí o diagnóstico, se botar lá órgão, vocês têm que falar que é língua. Mais uma vez aqui, ó. Aqui é aquele negócio de orientação que eu falei para vocês. A papila não está aqui em cima, ela está aqui no lado. Que a imagem foi virada. Mas então, a gente encontra aqui, ó, uma papila filiforme, a projeção da submucosa e mucosa com o formato de e aqui, aqui embaixo é a parte basal da língua. De novo, ó, uma papila fungiforme. A papila fungiforme, ela tem o formato como se fosse de dedos, tá vendo? Como se fosse uma mão. E aí, aqui no meio, a gente vai encontrar um tecido conjuntivo frouxo e aqui mais para baixo, tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui é uma papila filiforme, filiforme não, foliácea, o início de uma papila foliácea. E aqui para baixo a gente vai começar a ter o músculo estriado esquelético. Diagnóstico, mais uma vez, é língua. Agora a papila foliada. A papila foliada tem esse nome porque ela lembra um pouquinho o formato de uma folha. A gente vai ter aqui, ó, sempre ela tem nas laterais os botões gustativos e ela tem essas três entradas aqui, ó. Aqui a gente vai ter um tecido conjuntivo frouxo, aqui mais para baixo denso não modelado e aqui, de novo, ó, uma camada de músculo estriado esquelético muito bem desenvolvida. Tá. Essa aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque essa é uma lâmina de prova, já caiu essa lâmina em prova, a qualidade está horrível, a cor está diferente, que geralmente a gente está acostumado a ver aquela lâmina numa cor rosa, roxo, claro, mas essa está na cor azul, de qualidade péssima, e já caiu em prova. O formato, né, de como se fosse uma folha, os botões gustativos aqui na lateral, bem poucos, mas tem. E aqui, de novo, uma camada de músculo estriado esquelético. Diagnóstico, mais uma vez, é língua. É só um minutinho porque eu acho que tem alguém solicitando para entrar. Deixa eu aceitar aqui a pessoa. Ah, sim. Já aceitei aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Valeu. Aqui, sobre essa lâmina. A gente vai ter, de novo, ó, o formato de folha, com aquelas três entradas da submucosa, com aqui na lateral os botões gustativos, tecido conjuntivo logo abaixo e aqui, de novo, o músculo estriado esquelético, que ele é muito bem desenvolvido, então ele aparece bastante. E por último, a nossa última papila, a papila circunvalada, ela é formada de epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Ela não é que nem aquela outra que cai, que a queratina cai aqui na depressão lateral. Ela realmente não tem queratina. Ela é o resultado de uma invaginação da mucosa. Aqui, ó, é a superfície da mucosa. Ela está invaginando, ela está dentro. Ela não é que nem as outras que se projetam para fora. E sempre aqui, ó, a gente vai ter uma quantidade bem grande de botões gustativos nas laterais dela. Ó, mais uma vez, aqui dá para ver direitinho que ela é uma invaginação. Essa aqui é a superfície da língua e ela invaginou. Não tem queratina na superfície, epitélio pavimentoso certificado não queratinizado, e ela tem esse formato grande. Ó, aqui já tem um pouquinho do músculo da língua. Mais uma vez, ó, essa aqui também já caiu em prova, se eu não me engano.
E aqui os botões gustativos aqui na lateral dela, ela é a invaginação do epitério. Olha essa aqui. Pode cair uma lâmina assim, mostrando somente a papila e perguntar o diagnóstico, que no caso é língua. Aqui, ó, a gente tem os botões gustativos, nessa lateral dela aqui, ó, também. Tudo isso aqui, ó, é tecido conjuntivo frouxo, logo abaixo do epitério, e para cá a gente vai para o conjuntivo denso não modelado. E aqui embaixo, ó, já começa umas entradas de músculo estriado esquelético. Beleza, essa foi a parte de língua. Agora vamos falar um pouco de esôfago. O esôfago, ele tem uma mucosa de epitélio pavimentoso certificado não queratinizado, ele é pregueado, às vezes se assemelha com uma estrela, quando ele está bem fechadinho, mas geralmente a estrela é o ducto deferente. Então cuidado para não confundir. A mucosa com glândulas esofágicas, e a muscular externa dele é composta de duas camadas, aquela circular interna e a longitudinal externa. Mas tem um porém. O esôfago ele não é inteiramente de músculo liso ou de músculo estriado esquelético. Ele vai variando. No primeiro terço dele, que é onde a gente deglute, a gente tem controle, é de músculo estriado esquelético. O terço médio, a gente já vai ter a presença dos dois, do estriado esquelético e do liso. E no terço inferior, é totalmente de músculo liso, que a gente não controla mais. Ele é recoberto por uma adventícia e uma serosa. Quando que ele é recoberto por uma adventícia? Na porção acima do diafragma, ele é recoberto por adventícia. E na porção abaixo do diafragma, ele é recoberto por uma serosa. Qual a diferença da adventícia para a serosa? Serosa, adventícia, a gente só vai ter tecido conjuntivo. Geralmente é o conjuntivo denso não modelado. Enquanto que na serosa, logo depois do diafragma, ele vai ser recoberto pela camada de tecido conjuntivo e mais um mesotélio de epitélio pavimentoso simples. Aqui, olha só. Tá vendo aquele formato, entre aspas, de estrela que eu falei para vocês? A mucosa dele é muito preguiada. Dá para ver que isso aqui, ó, é um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, o epitélio dele. Logo abaixo, a gente tem tecido conjuntivo frouxo. A gente tem a muscular da mucosa. A gente tem a submucosa de tecido conjuntivo denso não modelado. E depois a muscular externa, que é composto de circular média e longitudinal externa. Olha só, isso aqui é a lâmina de prova, hein, galera? Isso aqui já caiu em prova várias vezes. Aqui a gente vai ter, ó, um epitélio pavimentoso certificado não queratinizado, não tem queratina aqui em cima. A gente vai ter aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo. Em 99% dos casos, o que a gente tem logo abaixo do epitélio é conjuntivo frouxo. Aqui a gente vai ter a muscular da mucosa. E olha só, aqui já é a submucosa, de tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. Mas olha só, tudo isso aqui, ó, são glândulas esofágicas. Então toma cuidado, que esse aqui o diagnóstico é esôfago. Já caiu em prova também. A galera reclamou muito porque a qualidade está ruim e quase não dá para ver que é esôfago. Porque o epitélio só está aqui em cima. Olha só tem uma parte pequenininha do epitélio, em roxo. Vocês estão conseguindo ver o pointer roxo, vermelho, essa caneta laser que eu estou usando? Galera, alguém? Sim. Beleza, então. Aí olha só, aqui tem o epitélio, logo abaixo a gente vai ter um tecido conjuntivo um pouquinho de frouxo aqui, mas a maior parte a gente já tem as glândulas esofágicas. Então, o diagnóstico é esôfago. Ó, mais uma vez esôfago. O esôfago a gente consegue ver direitinho as camadas, ó. Primeiro aqui a mucosa, que a gente vai ter um epitélio pavimentoso certificado não queratinizado. Aqui a gente vai ter, ó, o tecido conjuntivo frouxo, denso não modelado. Aqui no 2 a gente tem a submucosa dele, que é onde a gente vai encontrar as glândulas esofágicas. Na 3 a gente vai ter a camada muscular. E na 4 a gente tem a adventícia. Então, por ter adventícia aqui, a gente sabe que essa parte do esôfago é uma parte acima do diafragma.
Que acima do diafragma a gente tem adventícia. Abaixo do diafragma a gente tem serosa. Beleza. Estômago. Oi? Não, não. Não cobra não. Tá tranquilo. Estômago. Tá escrito aqui, não é diagnóstico, mas é porque teve um período que eles decidiram cobrar as partes do estômago. Decidiram cobrar se era fundo, se era piloro, se era cárdia. Aí tinha que ver diferença de tamanho de glândula. Nossa, era difícil pra caramba. Mas ela trocou isso porque a galera tava errando muito. Então o estômago é diagnóstico. Quando eu mandar pra vocês, eu vou corrigir isso aqui. Então, a mucosa dele é de epitelio, sim. Como você e glândula na submucosa dele. A musculatura externa dele é de três camadas, né? Se eu não me engano, circular interna, circular média e longitudinal externa. E ele é recoberto uma porção dele por serosa e outra porção por adventícia. Isso aqui é só demonstrando para vocês as três partes do estômago, né? Que antigamente eles cobravam isso, tinha que saber diferenciar o piloro, o corpo e o fundo, mas graças a Deus parou. Aqui eu não vou falar para vocês de cárdia, porque não vai cair para vocês cárdia. Só vai cair para vocês diferenciarem se é um estômago ou não. Ou ela falou para vocês que vai cair. É cárdia, fundo e piloro. Ah, tá ótimo então. Porque é uma divisão bem difícil. Mas então, aqui, a lâmina de estômago. O que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter aqui aquelas focetas gástricas, né? A mucosa dele é bem irregular. Logo abaixo do epitélio, que é um epitélio cilíndrico simples, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. E olha só aqui na mucosa que a gente vai ter uma quantidade bem grande de glândulas mucosas, esses roxinhos mais escuros aqui, ó. E aqui a gente vai ter a camada de músculo. Aqui é de muscular da mucosa. Aqui já é submucosa, de tecido conjuntivo não modelado. E aqui a gente vai ter uma camada muscular. Ó, de novo, o estômago ele está de lado aqui. Ó, uma fosseta gástrica. Aqui também, ó. Tudo isso são fossetas gástricas. E aí, aqui na mucosa dele, a gente vai encontrar, ó, glândulas mucosas. Isso que ajuda a gente a dar o diagnóstico de estômago. Isso aqui também, ó. Isso aqui é um nódulo linfático. Nódulos linfáticos estão no nosso trato digestório quase inteiro. Que é aproximadamente um terço do nosso sistema imunológico. Não, se eu não me engano, dois terços do nosso sistema imunológico se encontra no estômago, que é a nossa principal entrada de bactérias. Então, tem bastante nódulos linfáticos ao redor do trato digestório. Isso aqui é mais uma lâmina que eu estava falando de cárdia, né? Mas vocês não precisam saber. Aqui são as diferenciações que tem de fundo e corpo, mas vocês também não precisam saber, ainda bem. Aqui é um pouquinho do corpo, olha só. Que o corpo tem negócio de que as glândulas vão até o fundo, tocam a muscular da mucosa, mas vocês não precisam saber isso, vocês só precisam ver que aqui a gente vai ter as focetas gástricas. Olha só, bem embaixo, ó, as glândulas mucosas, no muscular da mucosa, aqui já embaixo da muscular da mucosa, submucosa e a muscular dele, muscular externa. E aqui, olha só, a gente consegue ver que tem adventícia nessa porção. Mais uma vez, uma imagem de fundo. Oi? Sim, isso mesmo. E também porque, se você vê a localização das glândulas, as glândulas do esôfago, elas estão na submucosa, enquanto que as glândulas do estômago estão na mucosa. Entendeu? Isso é uma coisa que dá para diferenciar. De nada. E também aqui, olha, se vocês olharem a superfície, né? A superfície do estômago é totalmente irregular, enquanto que a superfície
do esôfago, por ser de epitélio pavimentoso certificado não queratinizado, ele é uma superfície mais reta, mais lisa. Ó, outra lâmina de estômago, né? Mostrando aqui as fossetas gástricas. Aqui já não está bem diferenciado, mas a gente consegue ver que tem, principalmente aqui, ó, as glândulas mucosas aqui embaixo. Essa lâmina aqui, eu peço que vocês tenham atenção redobrada nela, porque já caiu em prova, todo mundo errou, porque todo mundo achou que era pâncreas. Mas então, essa é uma lâmina que a gente vai ter as fossetas do estômago, em vez de elas estarem, tipo, vistas de lado, elas estão sendo vistas de cima. E aí cortou elas. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o início da formação de uma fosseta. Que a gente, aqui também, ó, várias fossetas. Que isso aqui cortou as pregas do estômago, tá vendo? Então eu peço que vocês tenham cuidado nessa lâmina, porque já caiu em prova, todo mundo errou. O diagnóstico era um diagnóstico difícil, porque o corte está totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente sempre vê de lado. Nesse daí, tá de cima. Por isso que estava difícil. Mas a gente consegue ver aqui, ó, as fossetas gástricas dele. Umas glândulas mucosas, bem aqui, ó. Tudo isso aqui é glândula mucosa. Tá vendo? E aqui a gente tem a muscular, que é a adventícia. Então tome cuidado com essa lâmina, porque já caiu e muita gente errou, porque é um corte totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Essa aqui é uma lâmina clássica de estômago, que a gente consegue ver as fossetas gástricas aqui em cima, tá vendo? A gente vê também as glândulas mucosas aqui, elas são muito bem aparentes, elas estão em roxo bem forte. E aqui é a muscular da mucosa. Mais uma vez, ó, de estômago, a gente tem as fossetas gástricas, aqui embaixo ó, a muscular da mucosa, aqui muscular, quer dizer, glândulas mucosas, muscular da mucosa e submucosa aqui embaixo. Outra de estômago, também ó, dá pra ver bem típico as fossetas aqui em cima, com as glândulas mucosas embaixo. E aqui é porque tem muita lâmina de estômago que eu diferenciava, né? Cárdia, piloro e fundo. Mas enfim. Aqui de novo, ó, as fossetas gástricas com glândulas mucosas, sempre acima da muscular da mucosa, aí vem a submucosa e a muscular externa. Essa é uma imagem que caiu e muita gente errou. Essa imagem, se cair, vocês têm que botar que o diagnóstico é estômago e duodeno. Por quê? Aqui é a porção final do piloro. Olha só, as preguiações do piloro. Com já algumas células cruciformes aqui. E aqui a gente vai ter o início do duodeno. Entendeu? Já caiu essa lâmina. Vocês podem botar estômago e duodeno. Outra lâmina de qualidade ruim, mas a gente consegue ver ali em cima e a muscular mucosa, submucosa e aqui já ó, muscular externa e adventícia. Mais uma vez, ó, fossetas gástricas, glândulas mucosas. Para ver direitinho tudo isso. E agora vamos começar a falar de intestino. O intestino delgado. Intestino delgado não é diagnóstico. O diagnóstico é duodeno, jejuno ou ilho. Tá? Por isso que eu botei aqui, ó, não é diagnóstico. Mas então, mucosa. A mucosa dele é de epitélio cilíndrico simples, assim como o estômago, mas a gente também vai ter umas glândulas mucosas e criptas de Lieberkühn. Eu vou mostrar para vocês mais à frente o que são. As especialidades que a gente vai encontrar no estômago. Pregas, que são projeções da submucosa, então são mais visíveis. Vilosidades, projeções da mucosa. E vilos, que são especialidades da membrana, que a gente quase não consegue ver. Na submucosa dele, no duodeno, somente no duodeno, a gente vai encontrar glândulas de Briner. Porque o alimento, quando ele vem do estômago, ele ainda está repleto de ácido clorídrico que vem do estômago. Então, para não lesar o resto do trato digestório, tem as glândulas de Briner logo no duodeno, que elas secretam bicarbonato de sódio e neutralizam aquele ácido.
A muscular externa dele são 3 camadas de músculo liso, aquelas que a gente falou do estômago. A serosa, ele é totalmente recoberto por serosa, porque ele está totalmente em contato com o peritônio, mas a segunda e terceira porção do duodeno, elas estão retroperitoneais, estão atrás do peritônio. Então, como elas não estão em contato com o peritônio, elas são recobertas somente por adventícia. Duodeno. Duodeno é aquilo que eu falei para vocês. A principal característica dele é glândulas de Briner na submucosa. Olha só, aqui a gente tem, ó, criptas de Lieberkühn, essas entradas aqui, ó, tá vendo? Então, criptas de Lieberkühn e algumas outras entradas aqui. A gente vai ter células caliciformes nele. Aqui embaixo já é muscular e serosa. Essa lâmina é clássica porque cai em quase toda a prova. Que a gente tem nela? Ó, a gente tem nela vilosidades com tecido conjuntivo frouxo. Isso é a mucosa. Aí a gente vem aqui, ó, na submucosa dele, que é o tecido conjuntivo denso não modelado, uma artéria, uma veia, quer dizer. E olha isso aqui, na submucosa. Glândulas na submucosa. Glândulas na submucosa só pode ser glândulas de Briner. Então, diagnóstico duodeno. Mais uma vez, ó, de fora para dentro. Ó, serosa, muscular externa, submucosa, né? E muscular da mucosa. E aqui a gente vai ter uma mucosa já. De novo, ó, essa aqui é a outra lâmina que cai bastante. Eu sempre procuro botar as lâminas que eu já vi que caíram em prova. Então, olha só. A gente tem aqui as velocidades, né, as projeções. Na lateral, células caliciformes. Aí, beleza, mucosa. Agora, quando chega aqui na submucosa, ó, tem até aqui assim, ó. Vocês sempre olham se tem uma letrazinha, porque pode indicar, ó, G de glândula, porque isso aqui são células caliciformes. E aqui, ó, B de quê? B de Briner. Então, glândulas de Briner. Jejuno. O jejuno é o mais sem graça porque você não tem nada de particular nele. Você faz a diferenciação. Você vai por eliminação. Ah, não pode ser duodeno e não pode ser ilho. Então só vai ser jejuno. Que o jejuno realmente não tem nenhuma característica especial. O que ele tem nele? Que eu tentei destacar. Que ele tem pregas circulares, né? E elas são mais baixas e mais espaçadas uma da outra. Um pouquinho mais longe uma da outra. Mas geralmente o diagnóstico de jejuno é por eliminação. Você vê que é um intestino delgado, mas aí você fala, poxa, não pode ser duodena porque não tem glândulos de Briner na mucosa. Não pode ser ilho porque não tem placa de Peyer. Então, poxa, só vai ser jejuno. Ó, aqui, tá vendo? Isso aqui cortou. A gente só consegue ver a mucosa. Não chegou na submucosa. Porque quando que a gente sabe que a gente chega na submucosa? Que a mucosa tem aquela camada muscular da mucosa. Eu não estou vendo muscular da mucosa aqui. Então a gente não chegou na submucosa. Então isso aqui é somente mucosa. Poxa, só tem mucosa. Não tem nenhuma especialidade. Porque, se eu não me engano, a glândula de Briner é na submucosa e a placa de Peyer eu acho que também é. Então aqui só está mostrando submucosa. Só está mostrando mucosa. Cortou o polo apical dos vivos. Então só pode ser jejum, que não tem nenhuma especialidade. Mais uma vez, outra lâmina que já caiu em prova. Olha só. Eu estou aqui, ó, na submucosa. Não vejo nenhuma placa de Peyer. Só pode ser jejuno. De novo, ó, essa aqui cai bastante em prova também. Olha só, tem só 2 velocidades, cortou o polo apical, não está me mostrando a mucosa até o final
Então, poxa, eu não tenho nenhuma especialidade. Só pode ser jejuno. Agora chegamos no ilho. O ilho, que a gente vai ter uma grande quantidade de tecido linfóide. O tecido linfóide do estômago a gente chama de gout. A gente vai ter aqui, ó, na submucosa dele, que a gente chama de placas de Peyer. São esses agregados linfóides gigantescos. Aqui em cima a gente tem criptas de Lieberkühn, a gente tem uma quantidade grande de células caliciformes, mas o principal de ilho são placas de Peyer. Olha só, a gente está olhando aqui. Aí beleza. Chegou na submucosa, pô, olha só, duas placas de Peyer gigantescas. Então, o diagnóstico é ilho. Essa aqui é uma lâmina que cai em prova. Lembra que eu falei que o vovô bota umas lâminas um pouco antigas? Tá aí. Caiu em prova. Ó, só ver aqui, ó, uma placa de Peyer, outra placa de Peyer, aqui, aqui. E aqui a gente tem as entradas, as criptas de Lieberkühn. Diagnóstico jejuno. Não pode ser duodeno, não pode ser ilho. Quer dizer, diagnóstico ilho. De novo, olha só. Aqui a gente tem placas de Peyer. Às vezes até a Thaís fala que aqui em cima é tipo como se fosse o cabelinho do fogo. Eu tenho falando uma coisa assim. Mas a gente tem as entradas do intestino. A gente tem aqui as placas de Peyer logo na submucosa. Diagnóstico ilho. Beleza, terminamos ilho. Agora a gente vai para intestino grosso. Intestino grosso, o epitélio dele continua sendo cilíndrico simples, mas olha só, você tem que prestar atenção que agora a gente vai ter uma quantidade de células caliciformes gigantescas. Por quê? O intestino grosso, se eu não me engano, é a principal parte onde a gente tem a absorção de água do alimento. O alimento fica extremamente seco. Então, para o bolo fecal poder passar ali sem provocar nenhum tipo de abrasão, sem poder lesar o epitélio, a gente precisa de algo para lubrificar, que são as células caliciformes. Elas secretam uma secreção mucosa que dá uma lubrificada no bolo fecal e ele passa pelo intestino ali sem promover nenhum tipo de abrasão ou lesão ao epitélio. Por isso que a gente tem uma quantidade muito grande de células caliciformes. A gente tem uma submucosa normal, uma muscular externa de duas camadas, circular interna e longitudinal externa, e ele é totalmente recoberto por serosa. Olha só o que eu falei para vocês. Ele tem uma quantidade exagerada. Tudo isso aqui são glândulas tubulosas simples. Ele tem uma quantidade exagerada de células caliciformes dentro delas. Por isso que a gente dá o diagnóstico de intestino grosso. A mucosa dele não tem glândulas de Brin, não tem placas de Peyer. E essa aqui é a muscular externa dele. De novo, olha só. Olha como tem uma quantidade de células caliciformes gigantescas aqui, aqui também, tem tudo. E aqui acaba a mucosa, que aqui, ó, essa aqui é a muscular mucosa, daqui para baixo é a submucosa. Aqui, pelo que me parece, já é a muscular externa. Aqui, essa lâmina está muito bonita, porque a gente consegue ver direitinho todas as células caliciformes aqui, esses pontinhos brancos, tá vendo? A substância mucosa não consegue se corar com o corante que a gente usa. Então fica bem branquinho. E aí, beleza, glândula tubosa simples, repleta de células caliciformes, a muscular mucosa, a submucosa sem nenhum tipo de especialidade, e aqui a gente vai ter a muscular interna, circular interna e longitudinal externa. E uma serosa aqui recobrindo ele. Outra lâmina de prova, a gente tem aqui uma quantidade. Se uma lâmina que está repleta de células caliciformes, tem células caliciformes até a alma, a gente vai dar o diagnóstico de intestino grosso. De novo, ó, nesse caso, cuidado para não se confundir. Oi. Não preciso falar. Só o que vai ter que falar parte é intestino delgado. Duodeno, jejuno e ilho. Intestino grosso é só intestino grosso. Olha só, nessa lâmina aqui, galera, cuidado para não se confundir. Porque as células caliciformes dele foi usado um corante específico para secreção mucosa. Por isso que está bem
bem escuro cada célula caliciforme. Mas isso deixa de ser uma célula caliciforme. Ó, bastante célula caliciforme. A muscular da mucosa, delimitando a mucosa. Aqui a gente tem a submucosa, aqui, e a muscular externa dele. Beleza, isso é intestino grosso. Bem tranquilo o intestino grosso. Aí no intestino grosso, o que a gente vai encontrar? O apêndice vermiforme ou apêndice iliocecal, como vocês preferirem chamar. Ele é de epitélio cilíndrico simples, com muitas células caliciformes, assim como o intestino grosso, porque ele faz parte do intestino grosso. Só que a diferença dele é que a submucosa dele, a gente vai ter a presença de nódulos linfáticos. A muscular externa tem só 2 camadas, assim como o intestino grosso. A serose dele normal. E as criptas de Leber-Kuhn e glândulos diminuem do início ao fim, até a ausência delas. Olha só. Mas a gente encontra nódulo linfático. E aí, por causa disso, o diagnóstico é apêndice vermiforme ou iliocecal. De novo, olha só. Uma quantidade grande de células caliciformes. Só que a gente tem diversos nódulos linfáticos nele. Aqui a submucosa, aqui as camadas musculares dele, e aqui a gente vai encontrar a serosa que recobre ele. De novo, olha só, aqui a gente vê bem de pertinho muitas células caliciformes, né? A submucosa dele, e ao redor aqui, olha só, um nódulo linfático bem grande. Então, o diagnóstico vai ser de apêndice vermiforme ou iliocecal por causa disso. De novo, olha só, tá em outra coloração aqui, mas ó, até aqui é um CL, caliciforme, NL, nódulo linfático. Mas a glândula tubulosa tem uma quantidade grande de células caliciformes e um nódulo linfático junto, só pode ser apêndice vermiforme ou iliocecal. Agora vamos falar de pâncreas. O pâncreas, vocês têm que olhar no meio dos ácidos, porque a gente vai encontrar células que a gente chama de células centroacinosas. Elas diferenciam da cor da mucosa. Os ácidos do pâncreas são aqueles ácidos serosos, são os ácidos que se coram bastante, e a gente vai ter ilhotas de Langerhans, que são glândulas endócrinas cordonais. Olha só. Tá vendo que a gente tem o ácido mucoso, mas bem no meio é mais um rosa mais claro. E tem um núcleo ainda, que são as células centroacinosas. Então é um ácido seroso com célula centroacinosa. E aqui em 3, a gente tem uma ilhota de Langerhans, que são as glândulas endócrinas cordonais. De novo, olha só, ele pode estar cortado nos lóbulos dele, mas o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o ácido nunca está numa coloração só. Sempre no meio está mais clarinho. São as células centroacinosas. E aqui, ó, a gente tem destacado um cilindro de Langerhans. Tá vendo? Isso é pâncreas. Mais uma vez, só que em outra coloração. Uma ilhota de Langerhans bem aqui no meio, de glândula endócrina cordonal, né? E aqui, ó, a gente vai ter o ácido seroso e aqui no meio, ó, uma célula centroacinosa. Nessa coloração não dá para ver muito bem. Aqui dá para ver. Ó, a gente vai ter um ácido seroso aqui na borda quase que inteiro. E aqui no meio, isso tudo aqui é o que a gente chama de célula centroacinosa. Olha aqui o núcleo dela. E aqui a gente encontra o ácido seroso. Quer dizer, a ilhota de Langerhans, que é de glândula endócrina cordonal. Olha essa lâmina. Cuidado para não confundir. Já caiu em prova e também muita gente errou. Porque todo mundo viu assim, olha só, uma quantidade gigantesca de ácidos. Vou botar que é glândula salivar, mas não é glândula salivar. Por quê? A Thaís explicou que tem, ó, a gente tem um ácido seroso, tá vendo? Só que aqui no meio, a coloração é mais clarinho. É pouca coisa, mas é. E aí, por causa disso, isso é uma célula centroacinosa. Aqui dá para ver melhor nesse exemplo aqui, ó.
um ácido seroso na borda, uma célula centrocinosa, que geralmente é mais clara. E olha aqui dá para ver bem o núcleo da célula centrocinosa, tá vendo? Por isso o diagnóstico desse é pâncreas. Cuidado para não confundir. Porque nessa não mostrou ilhota pancreática, que é as ilhotas de Langerhans, então ficou difícil para ver. Fígado. O fígado, ele é inteiro de glândula endócrina cordonal, às vezes em formato de hexágonos, né? E aí o que a gente vai encontrar? A tríade portal, que é formada de um ramo da veia porta, que tem a maior luz, um ramo da artéria hepática, de epitélio pavimatoso simples, e um ducto biliar, de cúbico simples. Além disso, a gente também vai ter a veia centrolobular. Olha só, geralmente os cordões dessa glândula endócrina cordonal estão apontados para a veia centrolobular. E a gente vai encontrar também a tríade portal. O que tem na tríade portal? Ramo da veia porta, ramo da artéria hepática e ducto biliar. Ó, essa aqui, a maior luz, é da veia porta. Olha só o que eu falei para vocês, que pode ter formato de hexágono, pentágono, enfim, de muitas coisas. Aqui no meio, a gente vai encontrar, sempre no meio do lóbulo, a gente vai encontrar a veia centrolobular, até o nome, né? Centrolobular, no centro do lóbulo. E aí, a gente vai encontrar nas intersecções entre um lóbulo e outro a tríade portal, ramo da veia porta, ramo da artéria hepática e ducto biliar. Essa aqui é uma lâmina que também cai em muita prova, cai bastante, mas então, a gente vai ter nela aqui. Isso aqui é só a tríade portal, que a gente vai ter um ramo da veia porta, da artéria hepática e do ducto biliar. E olha só, todos os cordões apontando diretamente aqui para a veia porta. Geralmente é para a veia centrolobular. Essa aqui é uma lâmina que cai em 90% das provas. Essa aqui todo mundo conhece porque cai muito. Mas o que a gente vai ter aqui? Ó? Isso aqui é a metade de uma veia centrolobular. E tudo isso aqui são os cordões da glândula folicular, cordonal, quer dizer, apontando diretamente para a veia centrolobular. Presta atenção que essa lâmina cai bastante. Vesícula biliar. Ela é um pouquinho parecida com a apêndice, mas não tem nódulos linfáticos. Ela tem bastante pregas e às vezes não parece ter uma camada de músculo liso propriamente dito. Só parece que tem só umas fibras musculares. Nessa aqui dá para ver um pouquinho melhor que tem músculo liso. E olha só o que eu falei das pregas. Ela tem algumas pregas aqui para fora. E aqui ela é recoberta por serosa, né? Uma parte por serosa e outra por adventícia. Olha aquilo que eu falei para vocês, de que a vesícula biliar, às vezes parece que ela não é totalmente coberta, quer dizer, que ela não tem uma camada muscular propriamente dita. Parece às vezes que ela tem só algumas fibras musculares. Aqui, ó, tá vendo? Uma fibra aqui, outra fibra ali. E a gente vai ter umas projeções, né, da mucosa, só da mucosa, que formam essas pregas. De novo, ó, algumas fibras musculares, projeções da mucosa. Oi, alguém quer falar? Eu posso ver isso como se fosse, digamos assim, como se parecesse, por exemplo, essa mistura das fibras musculares com um tecido de frouxo, como se eles estivessem entremeados. Não tem uma definição muito correta, tipo, da localização de cada um. Não, isso tá certo. Tem como falar isso. Principalmente nessa lâmina aqui, ó. Dá pra ver tranquilo, ó. Uma fibra muscular aqui, outra fibra muscular aqui, outra aqui embaixo. Não tem uma definição. Isso acontece em grande parte dos casos da vesícula biliar. É muito difícil ver uma camada muscular íntegra. Tá vendo? É um diagnóstico bem chatinho de fazer de vesícula biliar. Olha só. Isso aqui... Oi? Pode falar. Pode seguir. Ah, tá. Eu só queria saber se aqueles círculos que apareciam na imagem anterior, se é a artéria Não.
Essas só aparecem no fígado. Isso aqui é porque cortou a prega no meio. Por exemplo, um buraco desse aqui, ó, mas em outra visão. E aí por isso que parece uma glândula, mas não é. Entendeu? Porque é esse buraco aqui cortado, mas em outra visão. Um corte de lado. Quer dizer, um corte de cima, mais ou menos. Que nem essa aqui, olha só. Aqui, tá vendo? Tudo isso aqui rosa são fibras musculares. Elas estão tipo assim, normais. Mas nesse corte é como se você estivesse vendo elas de frente. Imagina que você pegou uma caneta, tá na sua frente a caneta, ela tá de lado. Se ela tá de lado, ela aparece como tá nessa lâmina aqui. Mas aí você vira ela de frente, você só vai ver um ponto, que aí é justamente como estão essas fibras musculares aqui, ó. Tá vendo? E aquilo que eu falei, ela não tem muitas especialidades, ela tem basicamente só essas pregas aqui, às vezes forma essas mini cavernas, ó, tá vendo aqui? Então é um diagnóstico por exclusão, mais uma vez. De novo, olha só. Você viu aqui, viu uma projeção da mucosa, um pouquinho de camada muscular, mas não tem nenhuma outra especialidade. Não pode ser jejuna, porque jejuna a gente tem vilosidade grande, né? Então, se por diagnóstico de exclusão, você consegue dar o diagnóstico de vesícula biliar. Glândula salivar, agora. Glândula salivar, vocês não precisam diferenciar se é uma glândula salivar submandibular, sublingual ou parótida. O que você vai encontrar nela? Basicamente só ácidos mucosos, seroses ou seromucoses, ou mistos, como você preferir chamar. Também vai ter ductos intercalares estriados. Olha só o que eu falei para vocês. Basicamente é uma lâmina só de ácido. Isso aqui é um ácido seroso, né? E aí a gente tem aqui ó, um ducto estriado, que é de epitélio cúbico simples, e um intercalar, que é de plasma simples. Mas é uma glândula, é uma lâmina basicamente só de glândulas. Olha só, metade disso aqui é de o núcleo, ele está no meio da célula, o citoplasma é mais corado, enquanto no na aquoso, a gente vai ter o citoplasma um pouco corado, núcleo achatado e rechaçado para o canto da célula. Então, basicamente, viu uma lâmina repleta de ácidos, só ácido, não tem ilhota pancreática, não tem aquela célula centrocinosa no meio. E célula centrocinosa só acontece no ácido seroso, que é típico de pâncreas. Então, se não tem nada, só tem ácido, a gente vai dar o diagnóstico de glândula salivar. De novo, olha só, ácidos serosos aqui, ácidos mucosos aqui, e aqui são aqueles ácidos seromucosos ou mistos. Por quê? A gente vai ter o ácido mucoso e aqui, olha só, uma meia-lua serosa nele. E tem uma parte serosa, entendeu? Por isso que o diagnóstico é de glândula salivar, porque só tem ácido nele. De novo, olha só, aqui, ácidos mucosos com meia-luas serosas. Inteira lâmina do mesmo jeito. Diagnóstico, glândula salivar. De novo, olha só, um ácido mucoso com uma meia-lua serosa aqui. Não, isso aqui é só mucoso, isso aqui é tecido conjuntivo frouxo que tem ao redor. Mas então, só tem ácido. Então, diagnóstico, glândula salivar. Beleza. Hipófise agora. A hipófise é dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. E no meio também tem o que a gente chama de zona intermediária. Na zona intermediária a gente vai ver alguns folículos com coloide, eu vou mostrar para vocês. E tem uma diferença das células, porque tem uma parte predomina células cromófobas. Cromófoba é esse nome porque tem aversão à cor do corante. Então, como ela não se associa com a cor do corante, fica um rosa claro. E a outra cromófila. Ela tem associação com a cor do corante, então ela fica um rosa mais escuro, um roxo. Aqui, ó, adenohipófise. A gente pode chamar que tem uma predominância maior de células cromófilas, porque tem bastante, a coloração é bem forte, enquanto que aqui na neurohipófise a gente tem uma predominância maior de células cromófobas, aversão ao corante, pouca cor. Aqui no meio é a zona intermediária,
que a gente vai encontrar folículos com coloide. Cuidado para não confundir com glândula tireoide, porque a glândula tireoide é só de folículo com coloide. Então, cuidado para não confundir. Viu aqui, ó, uma zona diferente, outra zona diferente. Às vezes, no meio, pode aparecer a zona intermediária com folículo com coloide. Diagnóstico, hipófise. Ó, essa aqui está tranquilinha. A gente consegue ver aqui o pedúnculo dela, a gente consegue ver a neurohipófise, a adenohipófise e um pouquinho da parte intermediária aqui no meio. É difícil botar uma imagem de um órgão assim inteiro, mas pode ser que ela bote. Aqui, o que a gente vai ver? Ó, a gente vai ter aqui a parte intermédia, né, dela, aqui a adenohipófise e aqui a neurohipófise. A neurohipófise mais clara, a adeno mais escura, e a gente vai ter uma parte no meio que pode apresentar folículos ou não. Nesse caso, não está apresentando. Essa aqui também, olha só que maneiro, dá para ver tranquilo. A adenohipófise, que ela é mais escura, devido às células cromófilas, a neurohipófise, que é mais clara, por causa das células cromófobas, e a fase intermédia aqui no meio, entre as duas. Beleza. E essa foi hipófise. Agora, tireoide. Tireoide, o diagnóstico é bem tranquilo, porque a gente vai encontrar glândulas endócrinas foliculares, que são células foliculares, né, formando o folículo. A gente vai ter coloide no meio do folículo. E ao redor a gente pode encontrar células parafoliculares, que são responsáveis pela produção de calcitonina. Olha só como é a lâmina. Essa lâmina não tem como dizer que não tem como confundir com outra coisa. Porque, ó, tem o folículo com coloide aqui no meio, folículo com coloide no meio, tá vendo? Então é bem tranquilo para poder fazer o diagnóstico de tireoide. Mais uma vez, ó, folículo com coloide. São células cúbicas, né, com um líquido rosa no meio. De novo, ó, folículo, coloide, folículo, coloide. Basicamente isso que a gente tem para falar de tireoide. Agora a paratireoide. A paratireoide, elas são como se fossem grãos inseridos na tireoide. Elas são de glândula endócrina cordonal. Então, devido a ela ser muito pequena e a proximidade com a tireoide, porque ela está dentro da tireoide, a gente às vezes, quase sempre, vai encontrar paratireoide junto com tireoide. Quando isso acontecer, o diagnóstico que tem que dar é paratireoide e tireoide. Que nem aqui, olha só. Isso aqui eu botei para vocês diferenciarem. Isso aqui é um plano, para vocês não confundirem com a paratireoide. Que a paratireoide, assim como a ilhota de Langerhans, é glândula endócrina cordonal aqui. Só que no pâncreas, o que a gente tem ao redor? Ácidos serosos com células centrocinose no meio. Na paratireoide que a gente vai ter, ó, glândula endócrina cordonal, mas ao redor a gente vai ter os folículos da tireoide. O diagnóstico aqui, então, vai ser paratireoide e tireoide. Beleza? De novo, olha só. Mesmo dando um zoom muito grande na paratireoide, a tireoide quase nunca deixa de aparecer. Aqui, ó, bem aqui, ó, os folículos com coloide e aqui o tecido de glândula endócrina folicular da paratireoide. Mais uma vez, ó, a paratireoide, glândula endócrina folicular. E aqui ao redor a gente tem os folículos repletos de coloide. Beleza. Então isso foi paratireoide. Agora a gente vai para a adrenal. Na adrenal, a gente tem 3 zonas do córtex bem visíveis: a glomerulosa, fasciculada e reticulada. Ele é dividido em córtex e medula. Ele tem uma cápsula de revestimento de tecido conjuntivo denso não modelado, com uma quantidade grande de fibras reticulares, e às vezes podem aparecer espongiócitos, que são células do tecido conjuntivo, tecido adiposo. Olha só aquilo que eu falei para vocês.
dividida em medula, a zona do meio, onde tem a entrada de artérias e tudo mais. Ao redor, a gente vai ter aqui, ó, na medula dele, a zona reticulada, fasciculada e glomerulosa. E aqui recobrindo uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado. Mais uma vez, ó, aqui embaixo, a medula dela. Aqui, mais em cima, a gente já tem a região cortical, né? Só que aqui a gente vai ter a zona reticular, no meio a zona fasciculada, que é a maior zona, e mais apical, a zona glomerulosa. E aqui em cima, de novo, aquela cápsula que eu falei para vocês de tecido conjuntivo denso não modelado. De novo, ó, essa aqui tá bonita para ver, porque a gente consegue ver a medula, e aí o córtex, ó, a zona modelado dele. De novo, ó, a mesma coisa, medula aqui embaixo, e aí o córtex com a zona reticulada, fasciculada e glomerulosa e um pouquinho da cápsula aqui em cima. Essa aqui já caiu em prova. A gente tem a medula aqui embaixo, a zona reticulada ou reticular, a zona fasciculada, a zona glomerulosa e a cápsula que está um pouquinho destruída, mas tem a cápsula aqui. E por fim, de digestório, o canal anal. O canal anal, a mucosa dele, a gente vai encontrar várias pregas longitudinais. Quer dizer, vai cair para vocês lâmina de canal anal? Alguém sabe dizer? Que eu lembro que quando eles cobraram lâmina de canal anal, foi justamente quando eles botaram junto aquilo de estômago dividido em fundo, cardio e peloro, que complicou a vida de todo mundo. E aí eles botaram canal anal também. Não sei se para vocês vai cair, mas por via das dúvidas eu vou apresentar para vocês. Ele tem uma quantidade grande de pregas longitudinais, são as colunas anais de Morgane. O epitélio ele fica diferente à medida que avança a linha pectínea. Antes da linha pectínea a gente vai ter um epitélio cilíndrico simples, depois dela um pavimentoso certificado não queratinizado e próximo ao orifício anal um epitélio pavimentoso certificado queratinizado. Às vezes também a gente vai ter umas evaginações na mucosa em forma de bolsa, que é isso aqui, ó. Umas evaginações na mucosa em forma de bolsa. Ó, o ânus aqui já. E tá vendo? É um epitélio que não tem muita característica especial. Então, a gente dá o diagnóstico de canal anal. De novo, olha só. Aqui é um pouquinho do reto, porque tem células caliciformes, tá vendo? Então, intestino grosso aqui em cima. Se cair essa lâmina, vocês têm que dar o diagnóstico de intestino grosso e canal anal. Então, aqui, ó, intestino grosso aqui, porque tem uma quantidade grande de células caliciformes. E aqui, canal anal, deixou de ter células caliciformes, passou a ser um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, então, canal anal. De novo, aquilo que eu falei para vocês, só, geralmente, intestino grosso junto com canal anal, ó, a porção final do intestino grosso repleta de células caliciformes e daqui para cá é canal anal. Aqui, ó, mudou o epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E uma última de canal anal, só para mostrar para vocês. Ó, não tem nada demais aqui. O que a gente vai encontrar é só o epitélio, sem nenhuma particularidade. Beleza, a gente terminou a parte da P1. Agora vamos para a parte da P2. Vocês querem 5 minutinhos ou a gente pode partir direto para a P2? Acho que pode ir direto. Então tá show. Então vamos. Testículo. Testículo, ele tem diversas túnicas, né? Ele é composto pelo epitélio que a gente chama de germinativo ou seminífero. E o que a gente vai conseguir, que tipo, tem muitas coisas. Tem a célula de Sertoli, as espermatogônias, espermatócitos, mas o que a gente vai conseguir ver mesmo são as células de Sertoli e um epitélio meio bagunçado, que são
os espermatócitos transitando. Ele tem um tecido conjuntivo, geralmente é um frouxo. Tem o que a gente tem células intersticiais entre um túbulo seminífero e outro, que são as células de Leydig. Elas são responsáveis pela produção de testosterona. E é o local de formação dos espermatozoides. Olha só, aqui na borda, o que a gente vai ter? As células de Sertoli recobrindo o túbulo seminífero. E aqui a gente vai ter aquele epitélio que eu falei para vocês, germinativo, espermatogônia, espermátide, espermatócito, e aí já virando espermatozoide. Aqui no meio é espermatozoide. Ó, mais uma vez, olha só, aqui recobrindo a gente tem células de Sertoli, o epitélio germinativo transitando, e aqui no meio já espermatozoides. Mais uma vez, ó, essa lâmina já caiu em prova. Ó, células de Sertoli aqui ao redor, que são células parecidas com um pavimentoso simples, recobrindo ele. Epitélio germinativo, espermatozoide aqui e aqui. E também, bem aqui em cima, são as células de Leydig, aquelas células que eu falei, as intersticiais para a produção de testosterona. De novo, ó, célula de Leydig aqui, recobrindo células de Sertoli. Ó, as células de Sertoli elas recobrem o túbulo seminífero. E aí, o epitélio germinativo com espermatozoide aqui no meio. Acho difícil cair uma questão dessa, assim, mas se cair, o que vocês vão falar? Testículo e epidídimo. Tá vendo? Epidídimo. Aqui, se corrigir na folha, eu vou mandar para vocês um materialzinho em Word que eu fiz com um micro resumo de cada lâmina. E aí eu escrevi errado na folha, e eu só peço que vocês corrigirem na folha. Mas enfim, a mucosa dele é o que a gente tem de epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Estereocílios são cílios diferentes do epitélio respiratório. Eles são cílios maiores, mais espaçados um do outro e imóveis. A lâmina própria de tecido conjuntivo fibroelástico. A muscular dele é uma muscular lisa, concêntrica à luz do tubo. E olha só que maneiro. Ele é logo abaixo do epitélio. É muito difícil isso acontecer. Se você vê uma muscular abaixo do epitélio, pô, vai ser epidídimo. O tecido conjuntivo dele é frouxo e ele tem a presença de espermatozoides no ducto, às vezes sim, às vezes não. Olha o que eu falei para vocês. Epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Esse aqui, ó, são os estereocílios. São cílios maiores, imóveis. E olha só o que eu falei para vocês aqui, ó. Logo ao redor do epitélio, a gente tem uma camada muscular, que é justamente para poder apertar e promover a ejaculação. Isso aqui ao redor, a gente tem tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso não modelado. E aqui no meio, o que a gente vai encontrar? Que a gente chama de a galera, né? Os espermatozoides aqui. De novo, olha só. A quantidade de galera bem grande aqui, aqui, aqui. E aí a gente vai ter, ó, o epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Uma muscular da mucosa logo abaixo do epitélio, tá vendo? Bem aqui, ó. E basicamente isso, dando diagnóstico de epidídimo. De novo, olha só, a galera aqui no meio, espermatozoides. Aqui dá para ver claramente os estereocílios. Epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. E aqui ao redor, a muscular da mucosa. Tá vendo? E tecido conjuntivo frouxo um pouquinho aqui e o resto de dimensão modelada. Pode acontecer de não apresentar espermatozoide. Ó, tá vendo? Aqui não tá com espermatozoide, aqui também não. Só tá aqui, ó. Aqui já tá, ó. Uma quantidade grande de espermatozoides. Mas o que a gente vai encontrar? O epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Nesse caso, eles não estão aparecendo porque está muito longe a imagem. Mas o diagnóstico é de epidídimo. Agora, vamos para o ducto deferente. O ducto deferente, a mucosa dele é de epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios, igual ao epidídimo. A lâmina própria de tecido conjuntivo fibroelástico.
A diferença é que a muscular lisa dele, a camada de músculo é muito mais espessa, e também ela tem duas conformações, né? Na parte interna e externa ela é longitudinal e no meio circular média. A adventícia dele varia, ela pode ser tanto tecido conjuntivo quanto denso não modelado. E a luz, isso é bem característico do ducto deferente. A luz dele tem um formato estrelado. Olha só, o formato estrelado. Cuidado para não confundir com o esôfago nesse corte. Só que a diferença é que o esôfago não tem uma camada muscular tão espessa quanto essa do ducto deferente. Tá vendo? Olha só como essa camada muscular é muito espessa. E aqui no meio, um epitélio pseudostratificado cilíndrico com estereocílios, com formato estrelado. De novo, ó, epitélio pseudostratificado cilíndrico com bem preguiada, com esse formato entre aspas de estrela, e uma muscular aqui ao redor, que a gente vai ter a muscular, né? Do diagnóstico do deferente. Aqui, uma bem de perto, ó, epitélio pseudostratificado cilíndrico com estereocílios, os estereocílios aqui, e ó, a camada muscular bem evidente aqui ao redor, tá vendo? Show! Isso foi de ducto deferente. Agora, a vesícula seminal, ela é um pouquinho mais chata. O epitélio dele varia. Ele pode ser cilíndrico ou pseudostratificado. A lâmina própria é de tecido conjuntivo fibroelástico também. Ele apresenta pregas na mucosa, bastante pregas. A muscular dele, a gente vai ter a longitudinal externa e a circular. A adventícia de tecido conjuntivo, que pode ser frouxo ou denso. E ele secreta o líquido seminal, constituído na parte dele por frutose, que pode ser visto na lâmina. Outra coisa também que a Thaís fala, que você consegue ver como se fosse uma borboleta na lâmina. Ela chama de borboleta isso aqui, ó. Como se isso aqui fosse o corpo da borboleta e aqui fossem as asas da borboleta. Aqui e aqui também. E aí, olha só aquilo que eu falei, que ele é extremamente preguiado. Tem muitas pregas. E aqui, ó, músculo liso ao redor. E aqui, isso aqui já é o início da formação do líquido seminal, ó, composto de frutose. Aqui dá para ver melhor. Até para vocês poderem diferenciar. Olha só, a gente tem aqui no lado esquerdo uma quantidade bem grande de pregas da vesícula seminal. E aqui no meio a gente vai ter o líquido seminal. Aqui na direita a gente já não pode falar que é vesícula seminal. Botei isso aqui para vocês não se confundirem. Isso aqui já é a tireoide com as glândulas foliculares dela. Aqui aquilo que eu falei de pode se parecer com uma borboleta. Imagina que tivesse o corpo da borboleta aqui no meio e as asas, isso aqui fossem as asas. Ó, a mucosa dele é extremamente preguiada, muitas pregas, que é onde fica alocado o líquido seminal. Aqui não está aparecendo. Aqui já está aparecendo. Olha só a quantidade gigantesca de líquido seminal que a gente consegue ver. Tudo isso aqui é líquido seminal. A gente tem uma preguiação muito grande da mucosa. Aqui, isso aqui é músculo liso, aqui também. Dando diagnóstico de vesícula seminal. Agora vamos para a próstata. A próstata, isso aqui não vai cair, né, se perguntar qual o tipo de glândula da próstata. Não vai cair na prova prática, mas pode cair na teórica, né? São as glândulas túbulo-alveolares compostas. Ele é dividido em 3 regiões: a zona central, a zona intermediária e a zona periférica. Isso não vai ser cobrado para vocês. O epitélio dele, que a gente chama de epitélio cuboide alto, ou pseudostratificado, colunar ou cilíndrico. A cápsula dele é de tecido conjuntivo denso, não modelado, tem bastante quantidade de fibras elásticas. E o que a gente vai ser patognomônico para dar o diagnóstico de próstata, geralmente são os corpos amiláceos ou concreções prostáticas, que a Thaís fala que às vezes parece com um dedão.
Imagina que essa bola aí no meio é como se você tivesse posto um dedão. São os corpos amiláceos ou concreções prostáticas. Ó, o epitélio que eu falei para vocês de cuboide alto e aqui ao redor um tecido conjuntivo denso não modelado. De novo, olha só. Olha quantos corpos amiláceos, concreções prostáticas, tudo isso aqui, ó. Como se tivesse posto um dedão. Tem bastante. Tá? Aqui não dá para ver que está longe, mas esse aqui é um epitélio cúbico, epitélio cúbico simples, né? Tudo isso aqui é o estroma da próstata. Essa lâmina já caiu em prova, cuidado para não errar. Ó, viu um corpo amiláceo, né? Uma concreção prostática. E ao redor epitélio cúbico, só pode ser próstata. De novo, ó, essa aqui também já caiu em prova bastante. Ó, compressão prostática, corpo amiláceo, epitélio cúbico alto. E aqui ao redor, um tecido conjuntivo, só pode ser próstata. Vamos para a vagina agora. A vagina, o epitélio dela, é um epitélio pavimentoso certificado não queratinizado. Cuidado para não confundir com esôfago. Só que o esôfago tem as glândulas esofágicas, então não confunde. A vagina, a gente tem umas células que são mais grossas por depósito de glicogênio. Por causa disso, o glicogênio é metabolizado por algumas bactérias, produz ácido lático, deixa o meio da vagina um pouco ácido. Mas enfim, o que é importante vocês saberem? Ele, por ser depósito de glicogênio, ele tem... As células são mais globosas, são mais gordinhas. Entendeu? A lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com bastante fibras elásticas. A muscular, duas camadas mal definidas de músculo liso. E a adventícia é de tecido conjuntivo denso, não modelado. Olha aquilo que eu falei para vocês. Um epitélio pavimentoso certificado não queratinizado, mas olha como as células são mais gordinhas, são mais redondas, devido ao depósito de glicogênio. Aqui embaixo a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e aqui ó, tecido conjuntivo denso não modelado. Essa lâmina cai muito em prova, cai bastante direto. Não dá para ver células mais gordinhas, mas a gente não está vendo nenhuma especialização aqui na mucosa, está vendo glândulas, então o diagnóstico vai ser vagina. Outra também, aqui já dá para ver, ó, as células aqui gordinhas, tá vendo? Aqui, as gordinhas, e aí, aqui embaixo a submucosa sem nenhuma especialidade, diagnóstico vagina. De novo, ó, células gordinhas devido ao depósito de glicogênio, isso é epitélio pavimentoso certificado não queratinizado. E aqui embaixo um tecido conjuntivo da submucosa sem especialidades. Útero. O útero ele é constituído de três partes: endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio, ou mucosa interina, é o que reveste a cavidade do útero. O epitélio dele é um epitélio cilíndrico simples. Tem algumas células ciliadas e outras células secretoras. O miométrio é a parte do meio dele, que a gente vai ter uma camada de músculo liso bem espessa. E ele vai ser coberto em parte por serosa e em parte por adventícia. Muitas vezes a gente consegue ver nele o que a gente chama de bolhas de ar, vou mostrar para vocês. E ele tem três fases, vocês não precisam dar esse diagnóstico, falar qual fase que é, não precisa. Mas ele tem três fases, para vocês poderem entender o útero. Tem a fase proliferativa, tem proliferação do conjuntivo, as glândulas elas estão mais esticadas. A fase secretiva, o desenvolvimento máximo das glândulas, elas são espiraladas. E a fase menstrual, que a gente vai ter uma descamação do útero. Olha só, essa aqui provavelmente está naquela segunda fase, né, a fase secretiva, porque as glândulas, olha só, elas são espiraladas. Basicamente, o que você vai ver no útero? O miométrio, uma camada extremamente grande de músculo e umas bolhas de ar nele, que são as glândulas. No caso aqui a gente está na fase menstrual, não, proliferativa, secretiva, quer dizer, porque as glândulas são bem espiraladas. De novo aqui, ó, a gente tem um pouquinho aqui de fase proliferativa com secretiva, que as glândulas estão começando a espiralar, mas o que vocês vão ver no útero é o miométrio, uma camada grande de tecido muscular,
liso com bolhas de ar. E isso aqui, ó, é o endométrio, né? O epitélio cilíndrico. De novo, olha só. Isso aqui já está naquela fase secretiva, porque as glândulas estão começando a espiralar. O endométrio dele e o miométrio, a camada de músculo bem desenvolvida com bolhas de ar. Olha essa lâmina, essa lâmina é traiçoeira, porque a coloração dela não pegou não coloriu bem o miométrio. Então, por causa disso, ele ficou meio clarinho. Mas a gente consegue ver aqui, ó, isso aqui é uma glândula do útero. Está em fase proliferativa, por isso que ela está espiralada, essa daqui também. E olha só aqui, as três fases. Oi? É secretora, que elas são espiraladas. Ó. A fase secretora são retas. Olha aqui, na primeira parte, primeira imagem, fase proliferativa, segunda, fase secretiva e terceira, fase menstrual. Fase proliferativa, por quê? Ó, as glândulas elas estão retas, não estão desenvolvidas. Fase secretiva, as glândulas estão bem espiraladas. E aqui, a fase menstrual, que a gente vai ter uma descamação mucosa, a presença de sangue, teoricamente uma lâmina bem zoada, porque a menstruação mexe bastante com o útero feminino. A gente tem uma descamação do epitélio, o epitélio descama, ele descola, começa a sangrar. Enfim, essa foi o útero. Tubo uterino. A mucosa dele é de epitélio cilíndrico simples, com a lâmina própria com bastante pregas. A muscular são duas camadas espessas, a circular interna e a longitudinal externa. A serosa dele é de tecido conjuntivo frouxo, coberto por epitélio pavimentoso simples. Ele se assemelha um pouquinho com a vesícula seminal, então cuidado para não confundir. Olha só porque ele se assemelha com a vesícula seminal. A vesícula seminal também é repleta de pregas. Só que, está vendo que aqui na tuba uterina as pregas não fecham? Na vesícula seminal as pregas fecham. Na tuba uterina não. Estão todas elas interligadas. Aqui ao redor a gente tem um músculo liso. Então cuidado para não confundir com vesícula seminal. Ó, de novo. Ó, aqui músculo liso ao redor. E olha como ela é repleta de pregas. Mas tem aquela questão que eu falei para vocês. As pregas dela não fecham. Enquanto que as pregas da vesícula seminal fecham. E a vesícula seminal, às vezes, pode apresentar o líquido seminal no meio. De novo, olha só. Tubo uterina. Com as pregas que, sem fechar. Nenhuma prega fecha. Todas elas estão bem abertas. Oi. Porque olha só. Tipo. Deixa eu mostrar aqui a vesícula seminal. Júlia, eu acho que ele aqui é tipo como se fosse formando, tipo, não é isso, mas é como se formasse, tipo assim, elas como se elas se convergissem e no final elas não se fechassem, como se formasse tipo uma luz ali. Exatamente verdade, isso. Uma luz. Exatamente isso. Na vesícula seminal, oh meu Deus, qual é o nome do outro? Esqueci. Uterina. Isso, uterina. Já na vesícula seminal, elas se fecham. Ou seja, é como elas se convergem, mas chega no final elas não se encontram, entendeu? É como se elas não desaguassem no mesmo local, digamos assim. Como se fosse na vesícula seminal elas se juntam. Olha só. Olha aqui, olha as pregas da vesícula seminal. Todas elas estão bem fechadas. Ó, não se comunicam uma com a outra. Aqui, ó. Tá vendo? Elas estão fechadas, ó. Formalidades. Enquanto que a gente chega na tuba uterina, ó, elas não se encostam. Por exemplo, aqui poderia encostar, se fechasse, tá vendo? Mas não fecha. Então, todas elas estão comunicadas uma com a outra. Isso é uma coisa que você pode usar para fazer o diagnóstico, diferenciar vesícula seminal de tuba uterina.
Ó, de novo, olha só. Acabou. De nada. Não forma cavidades fechadas. Todas elas são interligadas. De novo, ó, aqui dá pra ver bem tranquilo isso. Que não fechou. A gente consegue ver todas elas interligadas. E aqui ao redor a camada de músculo, a gente vai encontrar alguns vasos. E por fim, ovário. O ovário ele é constituído de um epitélio germinativo, é basicamente cúbico simples, né, que reveste o ovário externamente. Ele tem uma túnica albugínea e tecido conjuntivo denso não modelado. Ele é dividido em córtex e medula. No córtex é onde a gente vai encontrar os folículos ovarianos. E os folículos podem ser do tipo primordial, primário, secundário ou maduro, né? Olha só, aqui a gente está vendo o córtex. Basicamente, o ovário que vai aparecer é o córtex. Porque é no córtex onde a gente vê uma quantidade grande de folículos. Ó, folículos primários, secundários, se não me engano, esse aqui já é o maduro. Aqui é uma imagem inteira do ovário. Ó, aqui no meio a gente tem a medula, onde entram os vasos, o plexo nervoso também. Aqui ao redor, no córtex, olha a quantidade de folículos. Aqui na borda a gente tem os folículos primários, mais para dentro tem secundários e os maduros. De novo, ó, aqui ó, o epitélio cúbico simples revestindo ele. E aqui, ó, vários folículos primários. Ó, folículos primários aqui também. Mais uma vez, ó, o córtex dele com o tecido conjuntivo denso modelado, tecido conjuntivo frouxo e vários folículos. Aqui, ó, folículos primários, alguns em crescimento, outros já prontos para sair. Mais uma vez, ó, aqui a gente tem epitélio cúbico simples, né? A gente vai ter folículo primário, bem próximo à borda, folículo secundário, mais para cá a gente vai ter outros maduros, né? Pode ter outra coloração, ela pode estar uma imagem simplesmente de um folículo. Cuidado para não confundir com a concreção prostática da próstata. Isso aqui é um folículo. Acho que isso aqui está maduro, não sei. Mas é um folículo. Pode sim também. Só que não precisa dar o diagnóstico. Você só fala que não precisa falar nem que é um folículo. O diagnóstico disso aqui é ovário. Entendeu? Então, galera, foi isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pode mandar a dúvida no privado, pode mandar no grupo. Até no grupo é melhor, né? Que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Mas eu estou aqui à disposição de vocês. E vocês estão a fim de fazer um simuladinho? Posso fazer aqui para vocês. Tem um simulado. Deixa eu parar essa gravação.